Boa noite, está começando mais um TVU Esporte. Quero desejar boa noite às nossas comentaristas Letícia, Thaís, Eline, mais uma vez aqui juntas. Pois é, boa noite Ju, meninas e pessoal aí de casa. Boa noite Ju, boa noite meninas, boa noite pessoal de casa. Boa noite meninas, Letícia de cabelo novo, né? Boa noite pessoal de casa. Mudar de vez em quando. A camaleoa do programa. E hoje no TVU Esporte vamos falar da derrota de Maurício Shogun no UFC Hamburgo. Lewis Hamilton vence o GP da Alemanha de Fórmula 1. E no futebol, o Globo empata mais uma vez na Série C. E veja também, corrida de rua já pode ser considerada um estilo de vida para muita gente. A ABC vence e está no G4 da Série C do Brasileirão. TVU Esporte está no ar. A corrida de rua é mais do que um esporte derivado do atletismo. É uma modalidade de corrida que tem rendido vitórias para os potiguares nos últimos tempos. Nossa repórter Suzane Chagas foi conferir. Vencedora da maratona dos 100 km do frio, Luzene é professora aposentada e dona de casa e encontrou em seu passatempo, além de um grande desafio, uma vitoriosa mudança de vida. O sistema cardiopulmonar, pressão alta que eu tinha e com a corrida de rua melhorou bastante, juntamente com ela, o benefício foi bastante que não teve que diminuir a dosagem da medicação e hoje dias os dois já dá a regularidade dessa minha pressão alta. Eu já corri 7 maratonas e o ano passado eu me inscrevi na ultramaratona do frio, que é 100 km de Garanhuns a Caruaru, e nessa prova eu treinei para completar a prova e quando eu cheguei, para mim foi uma surpresa saber que eu fui a vencedora e cheguei em primeiro lugar, quer dizer, eu não esperava, foi uma surpresa para mim. Um dos esportes mais antigos da história do homem, a corrida de rua é uma modalidade que tem a cidadania em seu DNA, além de também trazer benefícios à saúde. A princípio ela é um esporte democrático, né, que ela absorve qualquer nível social, independente de qualquer preconceito, né? Então a corrida de rua ela é aberta para todos, né? Desde o PCD, né, pessoas com deficiências, você pode correr com muleta, cadeira de roda, pode correr fantasiado. E também tem aquele grupo que nós chamamos de pelotão de elite, são pessoas que vêm através desse sonho obter um resultado, né? Melhorar sua performance e ser alguém, um ídolo. Como ele tem outros ídolos, então ele vem pensando nisso aí, em chegar também àquela performance de quem tanto ele admira também. Entre todas as corridas, a ultramaratona é a que supera todos os limites. Quando você passa para correr ultramaratona, isso já deixa de ser benéfico, já deixa de ser saudável. Pelo contrário, você já começa a agredir muito o corpo. Fígado, baço, a maioria dos órgãos são muito prejudicados, porque quer queira ou não você correr 100 km ou 24 horas, você está exigindo do seu corpo um esforço que ele não foi feito para isso. Mas é onde está a história da superação. A gente tenta sempre levar o corpo a esses limites. Gustavo Medeiros, campeão da corrida de 24 horas, representará o Brasil internacionalmente. O ultramaratonista começou no esporte de maneira despretensiosa e trilha seu caminho com esforço e dedicação. Esse ano em Montevidéu eu também fui campeão das 24 horas lá numa prova internacional, onde havia atleta de 4 países, uma prova já tradicional na América do Sul, o que me deu índice para o Mundial de 24 horas o próximo ano na Áustria. Lembrando que nos 100 km onde eu fui campeão, também me deu índice para representar o Brasil no Mundial de 100 km da Croácia, que vai ter agora em setembro. Todos podem participar. O atletismo é um esporte acessível e inclusivo. E aí, vamos correr? Su, vou tentar aceitar aí o seu desafio. Vamos tentar começar aqui. Vou criar um desafio com as meninas pra gente começar. Fala por você mesma. Eu aceito, vamos correr. E vamos seguir, porque Lewis Hamilton fez milagre no último domingo e foi da 14ª posição para a primeira. O piloto ultrapassou Sebastian Vettel e conquistou o Grande Prêmio da Alemanha. Hamilton soma agora a sua 66ª vitória na Fórmula 1. Que corrida para o Lewis Hamilton, que estava
um dia antes da corrida chorando, com raiva, né, xingando seus mecânicos e chega ontem e faz um grande milagre. Pois é, que milagre foi esse, né? Ele até falou que foi a melhor corrida que ele fez na vida. Sem dúvidas. E ele deu o troco total no Vettel, né? Porque o alemão ganhou no Reino Unido e agora o britânico ganha na Alemanha. E o engraçado é que o Vettel tinha a pole position nessa corrida e o Hamilton tinha na anterior, né? Então foi literalmente um troco. Mas o Hamilton fez uma corrida assim excepcional. Ele teve problemas no treino classificatório, então ele começou em 14º e conseguiu aí a vitória, né? Então foi realmente uma corrida considerável para ele. Então, e também ele conseguiu renovar com a Mercedes por mais 3 anos, não foi? Pois é, já comemorou a renovação do contrato com essa vitória aí, que foi muito trabalhosa, né? Como eu falei, ele começou na 14ª posição, então ele teve que, né, acelerar foi um pouco muito. Difícil, né? Foi difícil, mas aí a gente teve a colisão do Vettel, né? Na verdade ele bateu sozinho, porque durante a corrida começou a chover em algumas partes da pista. Inclusive o Hamilton acabou, né, quase sendo punido nesse momento. Pois é, porque no que o Vettel estava derrapando, entrou o safety car e era um tempo também que o Hamilton estava entrando ali no pit stop, né? E recebendo as informações sempre na rádio, como a gente sabe que os pilotos recebem. Quando ele soube que o safety car estava entrando, que o Vettel tinha colidido, ele tomou a decisão de não entrar no caminho do pit stop, passou pela grama e foi para a pista normal. Geralmente, na Fórmula 1, isso é algo a ser punido, mas como estava no período de safety car, ele não colocou ninguém em perigo e a equipe e ele, né, o piloto, reconheceram que fizeram um erro, ele não foi punido em tempo, foi advertido, mas não precisou tirar nenhum tempo da partida dele, ele conseguiu a vitória. O que ajudou bastante ele, né? Se tivesse acontecido a punição, acho que teria complicado muito mais. No campeonato do ano passado, isso aconteceu com o Kimi Raikkonen. Sim. E ele, assim, não estava safety car, então ele foi punido por 5 segundos e perdeu a vitória, né? Ele ficou em segundo lugar, porque a diferença entre ele e o segundo lugar estava em 4 segundos alguma coisa. Então, realmente são coisas que a FIA, a Fórmula 1 está de olho, mas o Hamilton conseguiu se safar nessa e comemorar essa corrida aí, que, como eu disse, ele já falou que foi a da vida dele. E aí segue em primeiro lugar, né, no Mundial. Eu acho que tem muita coisa, tá? A diferença é 17 pontos para o... E ainda tem o Ricardo, né, que ainda está tendo uma discussão em saber se ele vai ou não continuar na Red Bull. Pois é, ele abandonou a corrida, teve problemas no carro e a gente já sabe que ele está tendo algumas tretas aí com o Verstappen, né, porque ele sente que o Verstappen está sendo privilegiado pela equipe e já estão especulando faz um tempo que talvez ele assine com a Ferrari, não sei, vamos ver o que é que dá. Mas é algo a se acompanhar, realmente. A gente vai acompanhando e vai comentando aqui para vocês. E neste domingo o UFC desembarcou em Hamburgo, na Alemanha. Na luta principal, o brasileiro Maurício Shogun enfrentou o americano Anthony Smith. O curitibano levou a pior e foi nocauteado ainda no primeiro round. Além de Shogun, os brasileiros Glover Teixeira e Vitor Miranda amargaram derrotas no evento. Shogun aí vinha de 3 vitórias, mas encontrou o americano, não conseguiu segurar. Esse evento não foi muito bom para os brasileiros, né? Os 3 brasileiros perderam e o Shogun, que fez a luta principal, ainda foi nocauteado, né? Só deu para o primeiro round. O Shogun, ele é um atleta que é muito antigo nas artes marciais, ele vem lá da época do Vale Tudo, né? Ele lutava no Pride, então assim... Ele já tem uma era do Vitor Belfort, né? Do Vitor Belfort, do Vanderlei Silva, então aquele do Rodrigo, Rogério Minotouro. Eles já se aposentaram, né? E ele ainda está aí. O Vanderlei Silva aposentou e voltou, e o Vitor Belfort disse que ia aposentar e está pensando ainda, mas enfim, são outros capítulos. O Shogun, ele acabou cometendo um erro grave. Quando foi tentar o contragolpe contra o americano, ele acabou abrindo a guarda e deixou espaço para o americano golpeá-lo. E aí, nesse momento, o americano conseguiu uma sequência de golpes. E ele acabou sendo nocauteado, né? E assim... A gente viu que, como a gente já falou, que o Vitor Belfort anunciou a aposentadoria, então seria o caso do Shogun também cogitar essa possibilidade, porque apesar dele ter 3 vitórias seguidas, a luta dele não está no nível que ele costuma apresentar pra gente.
Tá preocupante, né, a situação dos brasileiros no UFC, porque a gente só fica falando, vamos aposentar esse, eu não escuto nada sobre a renovação. Sabe que a gente poderia fazer até uma comparação com a Fórmula 1, que a gente não tem mais brasileiros, e chega no UFC, os brasileiros estão num nível Exato, tá chegando no mesmo momento da Fórmula 1, né, que a gente não tá vendo renovação. Se bem que a gente ainda tem Cyborg, né? Tem Cyborg, que tá ali dominando. O feminino salvando. E a Amanda Nunes. Então, a outra luta do brasileiro também, que já é um brasileiro antigo no UFC, o Glover Teixeira, ele lutou com o Corey Anderson, que é 10 anos mais novo do que ele, né? Ele tem 38, o Corey tem 28. Que faz uma diferença grande. Faz uma grande diferença, tanto que ele ganhou o primeiro round, ele conseguiu ter uma vantagem. No segundo, ele já voltou cansado e foi aí que o americano aproveitou. Inclusive, a luta acabou sendo resolvida para acontecer 2 semanas antes, né? Porque quem ia lutar com ele antes acabou não dando certo, acabou se machucando. O que também atrapalha. Além da diferença de idade, você ter que montar uma estratégia para outro... Em 2 semanas para outro adversário. Então, é uma coisa que agrava a situação. E aí também teve o Vitor Miranda, que a gente está falando das novidades, né? Ele foi descoberto no Tough Brasil, né? Que é um reality do UFC, que não tem mais. E ele também não é muito novo, né? Ele já é um atleta que tem uma certa idade, assim, não tem uns 23 anos de um John Jones quando começou. E ele também acabou perdendo para um marroquino, Abus Azaitar. Então, esse evento na Alemanha não deu sorte para os brasileiros, não. Não deu sorte, mas a gente vai sempre torcendo para que nos próximos os brasileiros aí consigam a vitória. Bom, gente, está na hora das novidades do mundo do esporte no nosso Giro Esportivo. Quais são essas novidades, Jéssica? Oi, gente! Tivemos uma semana animada no mundo do esporte. Vamos conferir tudo o que aconteceu agora no Giro Esportivo. Damos início ao Giro Esportivo de hoje falando de Paralimpíadas. Neste domingo, a seleção brasileira masculina de vôlei sentado venceu a Ucrânia por 3-0 em Arnhem, na Holanda, garantindo a medalha de bronze no Mundial. Mesmo assim, o Brasil não conseguiu garantir sua vaga nos Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2022. E neste sábado, o Corinthians acertou a venda do meio Rodriguinho para o Pirâmides do Egito por cerca de 6 milhões de dólares, o equivalente a 22,6 milhões de reais. Para que a transferência seja finalizada, é necessário a troca de alguns documentos por parte dos clubes e o jogador precisa fazer alguns exames médicos. Neste domingo, também tivemos a final do Future Kassel na Alemanha. Orlando Luiz e João Souza, ambos brasileiros, se enfrentaram. Orlandinho levou a melhor em 2-1 e foi o grande campeão. E quase um mês após a eliminação da Alemanha da Copa do Mundo, Mesut Ozil declarou que não jogará mais pela seleção do país. O meia do Arsenal justificou a decisão por se considerar perseguido e discriminado pela Federação Alemã de Futebol, devido sua ascendência turca e principalmente por expressar suas opiniões favoráveis à imigração e ao multiculturalismo na sociedade alemã. O Giro Esportivo fica por aqui, até a próxima semana. Obrigada, Jéssica. E falando em Ozil aí, ele saiu, mas botou um texto bem polêmico. Pois é, tudo aconteceu aí nesse final de semana, a aposentadoria dele, ele publicou uma carta nas suas redes sociais explicando, né, relatando um pouco do que vem acontecendo com ele ao longo dos anos, mas que se intensificou agora nessa Copa do Mundo com o péssimo desempenho da Alemanha, né, eu acho que tudo contribuiu, mas desde antes que já vinham essa polêmica com ele, pela foto que ele tirou com o presidente da Turquia, ele e o İlkay Gündoğan, também um atleta alemão. Eles dois têm, né, descendência turca. E, enfim, não foi bem visto por políticos, por personalidades alemãs. A gente sabe que na Europa agora está tendo essa onda de meio extrema-direita, então imigrantes estão sofrendo cada vez mais com preconceito. E ele representa nessa multiculturalidade, como Jéssica bem falou, né? Mas é um alemão
E na carta ele deixou claro que ele nunca se sentiu totalmente tratado como alemão, né? Ele até usou o exemplo, por exemplo, do Klose, do Podolski, que também já jogaram pela Alemanha, na seleção que foi campeã aqui no Brasil, e que eles também têm descendência de outro país, né, da Polônia, mas nunca tratam eles como alemão polonês, e o Ozil é sempre alemão turco. Então existe essa diferença. Mas a federação negou, né, as acusações? A gente sabe que fez o trabalho dela de botar panos quentes, né? As relações públicas aí entram nessa questão, mas eu acho que realmente não tenho que negar, porque é nítido o tratamento diferenciado que ele recebe, e é triste porque é um dos atletas mais, assim, premiados da Alemanha. Inclusive, a Angela Merkel, hoje, ela agradeceu a ele e disse que respeitava a decisão dele de se retirar, né? É um jogador muito importante, né? Ajudou muito a seleção alemã, continua ajudando ainda, e eu acho que é uma perda muito grande para eles. É considerável, ele vivia ganhando o prêmio de melhor jogador da Alemanha, e para eles perderem alguém desse nível por esses motivos é triste, não só para a Alemanha, mas para o futebol deles, com certeza. Pois é verdade, meninas. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem Búzios Potiguares contra Natal Scorpions e Futebol Potiguar.